Fala galera, tudo bem com vocês? Bora aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo nesta terça-feira, dia agitado. Ver o que a mídia tá falando desse jogo aí de amanhã contra o Libertad pela Libertadores. Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo aí, sem mais enrolações aí, bora pro vídeo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui na frente do estádio La Huerta, Casa do Libertad, que tem esse nome, não é por acaso. Essa era uma região aqui na capital paraguaia, em Assunção, onde os imigrantes paraguaios costumavam plantar muitas hortaliças, entre elas o repolho, e por isso os torcedores do clube, inclusive, são conhecidos como repolheiros, né? Ou seja, os coletores de repolho. Sobre o São Paulo, o time treinou hoje de manhã, ainda aí no CT da Barra Funda, viaja no começo da tarde aqui para Assunção, deve chegar por volta das 6 horas. E não vieram nem Lucas nem Oscar. Existia uma expectativa pelo retorno dos dois jogadores, eles não vieram. E uma outra notícia importante, o Caleri vai passar por uma cirurgia amanhã, já está marcada, então o Caleri amanhã passa por essa cirurgia. O São Paulo, que vem aqui para o Paraguai com essa disputa pela primeira posição do grupo, está em segundo, o Libertad tem pontuação perfeita, 6 pontos, o São Paulo tem 4, então vale a liderança do grupo, é claro, aposta no bom momento do Ferreirinha, né? Fechado, Léo. O técnico Luiz Ubeldia falou sobre isso na entrevista coletiva pós-jogo, destacou a vontade dos jogadores e também a criação, né, que estava faltando bastante para o São Paulo nos últimos dias, né? Eu ia falar nos últimos meses, mas é forte, nas últimas semanas. É porque tem tanto jogo aqui no Brasil que a gente até se complica às vezes com a quantidade de jogos em menos de um mês. Inclusive o Zubeldia falou sobre isso, viu? Sobre o que ele aprendeu nesse 1 ano de São Paulo. Ele chegou a completar 1 ano já trabalhando no Brasil, e uma das coisas que mais o pegou assim nesse tempo de trabalho por aqui foi essa dificuldade em ter que lidar sempre com pré e pós-jogo, porque de fato tem jogo a cada 5 dias, a cada 4 dias, tanto o São Paulo como qualquer outro time que está em várias competições aqui no Brasil. Enfim, esse papo a gente já conhece. O que a gente pode falar sobre o São Paulo neste momento é que o time ainda lida com questão de desfalques, né? Então, são 5 desfalques pelo menos para essa partida. Lucas Moura, Oscar, Pablo Maia, Luiz Gustavo, os 4 que já estavam no departamento médico e têm tempos distintos para voltarem. Lucas Moura existia uma pequena esperança de que ele podia ficar pronto para essa partida, mas por ainda sentir dores, está fora do jogo contra o Libertad. Outro jogador que estava no departamento médico, apesar de não ter sido considerado como uma lesão, estava sendo poupado aí nos últimos dias por conta de uma sobrecarga muscular, é o zagueiro Arboleda. Esse sim deve ficar disponível para o jogo de quarta-feira. Ele fez uma atividade na academia ontem, vai fazer hoje também. O São Paulo se reapresentou ontem, treinou ontem, enfim. A Arboleda faz mais uma atividade hoje e a ideia é que ele viaje sim com o grupo. No jogo do final de semana, o Zubeldia poupou, por exemplo, o Alan Franco. Luciano também ficou no banco. Ele falou muito sobre essa necessidade de dar um descanso para esses jogadores, né, por conta da sequência de jogos, também pensando em quais jogos tem que tentar priorizar neste momento. Ainda assim, reforçou como foi boa a vitória, não só para ele, mas para o elenco, mas para a comissão técnica a gente pode reforçar que sim, Zubeldia ganhou o respiro, ganhou mais confiança da direção e também da torcida para continuar o seu trabalho depois de conquistar essa vitória contra o Santos. O jogo é na quarta-feira, 9h30 da noite, e o fã de esporte sabe, Libertadores é na ESPN, então só acompanhar com a gente aqui nos canais ESPN e também no Disney+. Beijo para você, Abel. Beijo, Vitória Leite, muito obrigado, bom trabalho por aí. Brele Pires. Olha o tricolor aí, vem de grande vitória no Campeonato Brasileiro, no Clássico. Na Libertadores teve um tropeço no último jogo em casa. E agora? Em um jogo em que fez um primeiro tempo muito bom, primeiro tempo com intensidade, com constância, acabou cedendo o empate de uma maneira ali até traumática para o torcedor, porque é uma marca desse São Paulo, mas no clássico contra o Santos se demonstrou uma virtude, foi a de conseguir resistir à pressão, de segurar o resultado, e a pressão nesses momentos não é nem tanto do adversário, até porque do outro lado o Santos tinha muita dificuldade, mas muito do momento, da ansiedade da torcida, do estádio, pelo que foi o roteiro dos últimos jogos. Então já foi um ponto positivo do São Paulo ter conseguido segurar o resultado no último jogo, ainda mais num clássico. Desfalques pesados, que o Zubeldia tem lidado de uma forma até muito honesta, muito correta, porque são desfalques que impactam o trabalho de qualquer treinador, e ele vai buscando solução. Consegue o Ferreira da base, consegue Matheus Alves, consegue, de certa maneira, até aplacar um pouco de boa parte da crítica ao trabalho dele no São Paulo, que é não dar oportunidade para jogadores da base. Então isso daí ele já quebrou também esse rótulo
E aos poucos o torcedor do São Paulo vai caindo na real, sabendo que e conseguindo fazer uma análise mais justa do trabalho dele. Não é um trabalho exuberante, é um trabalho que pode ser melhor, um trabalho que, em relação ao ano passado, considerando os desfalques que teve, o São Paulo pode ter um padrão de jogo melhor, mas, ao mesmo tempo, diante das circunstâncias, é aceitável, porque pelos jogadores que ele perdeu, naturalmente vai ter impacto, vai ter oscilação no time e, aos poucos, ele vai ganhando novos protagonistas. André Silva aparecendo bem e até já vinha pedindo passagem no lugar do Calleri antes da lesão. O Ferreirinha nem se fale, tende a aproveitar essa fase dele, tende a aproveitar que está fisicamente, tem demonstrado isso, né? Está mais inteiro agora. Então, um São Paulo que, por mais que o momento não seja de consolidação, o Zubeldia caiu nas graças da galera, não tem mais crítica, ainda não é... Longe disso. Ainda não é esse ponto, mas eu vejo que o torcedor está numa página agora de, ok, vamos, não digo nem dar um voto de confiança, mas vamos entender que é um momento adverso para o treinador, quando ele tiver todos os jogadores à disposição novamente, quando voltarem Lucas e Oscar, principalmente nessa criação do meio, se pode fazer uma cobrança em relação a desempenho, né? Um jogo mais vistoso, mas diante dos desfalques, Zubeldia tem feito escolhas corretas e acho que o São Paulo vai para esse jogo no Paraguai um pouco mais confiante, um pouco com a sensação de que pode trazer uma vitória de lá. Ele ganhou uma trégua, mas é duro para o São Paulino saber, até por todas essas circunstâncias, e que o time vai minguar ao longo do jogo, né? Contra o Santos também minguou. Ficou mais na defensiva, porque também chega uma hora que é o limite do limite, mas tem coisas boas. Uma vantagem 2-0. Não que seja obrigado a recuar, mas muitas vezes isso acontece naturalmente. Ainda com vários mais times. Tá jogando bem, melhor, tá com 2-0, tá, vamos esperar mais, de repente jogar no contra-ataque. Isso muitas vezes acontece naturalmente, independentemente de o time estar cansado, ou não. Não, fora cansado, o São Paulo está esfacelado, né? O São Paulo está desfalcado no seu 11 principal, no que tem de melhor no seu 11 principal. Isso tem que ser levado em consideração. Verdade. Agora tem coisas boas acontecendo aí. O fator Ferreirinha, uma beleza. Rafael pegou a bola do jogo, Viola ainda tá aí, o Viola falou que o Rafael não pega a bola do jogo, pegou contra o Santos. Nosso cameraman Viola, grande São Paulino. Falou que o Rafael ok, é o melhor depois do Rogério Ceni. Ele falou que o Rafael não pega a bola do jogo? Na sexta-feira. Então ele é um falso São Paulino. Que São Paulino é esse? Antes. Não estou falando só desse jogo, já vários jogos que o Rafael fechou o gol. Pegou várias bolas do jogo, mas essa foi a bola do jogo mesmo, né? Aquela cabeçada do Tassiano era para o Santos ter empatado o jogo ali. Então tem coisas boas acontecendo. A garotada, o Zubeldia teve que abrir mão daquela convicção dele que não quer colocar garoto, que não quer queimar garoto. Deu até uma coletiva comparando com o Galhardo. Ele nunca falou que não quer colocar. Não, pelo contrário, ele falou nunca falou isso. Do ano, sim. ele foi entrevistado aqui no Bola da Vez e ele falou que o grande objetivo dele na temporada era vender 2 jogadores para fazer caixa para o São Paulo. Mas de uma Ele maneira... é acusado se eu for campeão brasileiro da Libertadores e não vender um jogador bom para fazer caixa para o São Paulo, me sentirei fracassado. Ele falou isso aqui. Não, mas ele queria dosar... Ele queria dosar melhor isso. Isso é verdade. Não botar todos os garotos de uma vez, que o risco de queimar os garotos é grande. Mas está faltando mão de obra para ele ali. Ele não tem quem escalar. E do outro lado, o Libertad perdeu... Complete, porque olha quem já está na nossa tela. Vem aí o nosso Cícero Melo. O Libertad perdeu o primeiro jogo da temporada, no sábado, jogando em casa. Ele olhou para o outro lado, quem estava? O preto e amarelo do Guarani. Guarani de Tique Arce. Foi lá, 3-1 Guarani, em cima do Libertad. O Libertad saiu na frente, mas no segundo tempo, e foi lá no Tigo La Huerta. O Guarani foi para cima, virou o jogo, ganhou por 3-1. Foi a primeira derrota do Libertad em toda a temporada. Não teve fator casa dessa vez, não. O Guarani foi bravo, é legendário. Foi lá e venceu por 3-1. Portanto, o Libertad, que vinha muito tranquilo, líder do Campeonato Paraguaio, com grande desempenho também na Libertadores, vive pela primeira vez na temporada um momento de dúvida e o São Paulo pode se aproveitar disso. Amanhã tem... Só entra em campo amanhã, Massa, mas a questão é que o Lucas Moura e o Oscar seguem fora. É uma dorzinha no joelho, Arnaldo. Não, estamos aí... Só bateu no gramado. Bateu no gramado, isso aí daqui a pouco estamos de volta. Não, são 7 jogos que ele não vem, não vai voltar e...
a dorzinha no joelho virou uma contusão que ninguém sabe o que acontece. E assim que o São Paulo vai ter que encarar o Libertad do Paraguai e com a corneta, Esse é o problema, com a corneta no ouvido. Ele não joga nada, Esse time é o ruim. problema, a gente não sabe o que acontece. Os caras não divulgam informação e... Né? E aí fica ruim pro jogador, é isso que eu ruim pra entendo, todo cara. mundo. O clube é muito... No caso, o Lucas ainda não estreou nem na Libertadores e nem no Brasileirão, né? Sim. Não fez nenhum jogo. Ele já não jogou contra o Talheres em Córdoba, se machucou no jogo contra o Palmeiras. A previsão, quando ele se machucou contra o Palmeiras, eram 4 semanas parado, porque foi uma pancada muito forte no joelho. E depois o recondicionamento. 4 semanas parado é 1 mês parado, sem bater na bola. Tal. E, na verdade, está mais ou menos no prazo, nesse prazo aí. É que o nosso calendário é duro, né? Em um E mês, um mês são 8 jogos. Um mês são 8 jogos. Né? Enquanto Então, o normal ele teria perdido só 4. Né? Agora, existia a possibilidade de ele ser preparado. Aí que tá, né? Você fica 1 mês parado para recomeçar contra o Libertad no Paraguai. O ideal é você de 1 mês parado e ir entrando aos poucos. Sobretudo em jogos mais acessíveis. Então depois do Libertad é o Ceará no Castelão. Também não é para voltar. Um time que não bate Para mim, a previsão de volta do Lucas é plausível contra o Náutico no Morumbi na terça-feira na Copa do Brasil. É plausível. Ele não vai jogar essas 2 próximas, não vai jogar. O Oscar não está ainda no prazo. Teve uma lesão muscular, sim. 3 semanas parado, mais uma para recondicionar. Não vai jogar também essas 2, talvez na próxima semana. E aí o Zubeldia agora perdeu o Caleri. O primeiro jogo do São Paulo com o Zubeldia na Libertadores, aquela vitória importantíssima contra o Talheres, de lá para cá ele perdeu, daquele time ele perdeu Luiz Gustavo, Oscar e Caleri. Ele já não tinha o Lucas. Nem o Pablo Maia. Já não tinha o Lucas e o Pablo Maia. Então, essa circunstância. O Pablo Maia, sim, Tironi, que teve uma lesão de cirurgia ligamentar no tornozelo, esse tem surpreendido um pouco, depende muito da reação à volta dos exercícios, e é bem possível que ele retorne antes da parada da Copa do Mundo. A impressão é que ele só voltaria da Copa do Mundo, no Mundial de Clubes, só voltaria depois daquilo. Mas ele já começou a treinar no campo, então é possível que ele volte antes do previsto. O resto é isso. E acho que o Zubeldia contra o Santos, que poderia parecer um jogo para ele salvar o pescoço e colocar todo mundo, ele preservou alguns para ter um time competitivo em Assunção. O Libertad é líder folgado, poupou a maioria dos titulares contra o Guarani no final de semana, perdeu o clássico contra o Guarani em casa, de virada, mas também descansou os jogadores para um jogo que se o Libertad vence, ele está classificado. E o São Paulo, eu acho que o empate não é ruim, porque ele vai receber o Libertad ainda depois e ele não deixa o... É a situação parecida com a do Flamengo. Parecida com a do Flamengo, só que o São Paulo já tem 4 pontos e está em segundo lugar. É melhor que o Flamengo. Nesse aspecto. Mas ele está falando em relação ao resultado. O São Paulo joga por 2 resultados, né? É que o São Paulo, na verdade, se você olhar a tabela, a pontuação não é ruim. Ele fez 4 pontos. Em 2 jogos. 2 por jogo. Não está mal. É que ele teve a chance de caminhar a classificação na partida contra o Agora, imagina tomar uma cacetada amanhã, Massa. A galera já fala, Zubeldia não serve, e por aí vai. Diz isso, né? Tira casaco, põe casaco. Tira casaco, põe casaco, não é? É isso aí. Seu Saraiva, grande Seu Saraiva, da escolinha do professor Raimundo, eu diria, desisto. Não. Fazer o quê? Né? Cara, diante desse quadro, né, óbvio que o São Paulo tem que jogar lá e é possível até que o São Paulo ganhe o jogo. Né? O Libertad é uma boa equipe, mas não... Vamos trabalhar com a verdade, né? É pior que o Barcelona, é pior que a LDU, é um time, enfim, pior que muitos outros aí da Libertadores, né? Mas pesa para o São Paulo os bebês que vão entrar em campo e que não conhecem Libertadores. A Libertadores cobra um preço alto. Quanto mais experiência você tem disputando esse torneio, recente, não é o caso, o São Paulo precisa readquirir essa constância de jogar a Libertadores, né? Para que as coisas possam fluir bem. O Zubeldia vai ser assim até terminar o contrato dele ou até que mandem ele embora. Não tem... Como que você vai conseguir convencer uma legião de pessoas que já não aguentam mais o cara? Não tem como, entendeu? Não,
Não há como, só a direção é que pode passar por isso, ou o São Paulo ganhando títulos grandes. Bom, por enquanto a direção está bancando o Zubeldia, né? O Belmonte falou, não, ele estará aqui no jogo contra o Santos. Estava, ganhou o jogo e tal. Por enquanto a avaliação é positiva, né? Perdeu uma de 10 também, né? Só faltava não ser. Uma de 10 e com um pênalti bem mandracão lá pro Palmeiras. Então, pô, a sequência é muito boa, cara. Com jogos complicados. Eu tô curioso. É uma corneta meio sem sentido. É, né? Total. Sendo que a invencibilidade dele na Libertadores vem do ano passado também, que é uma marca importante, né? Então é uma competição que ele conhece particularmente e ele procura, de fato, utilizar os mais experientes, né? A minha dúvida é se o Luciano vai ter chance em Assunção. Por conta da experiência, ou se ele vai com algum garoto titular. O Massini falou, são coisas completamente diferentes, né? Mesmo um clássico em casa contra o Santos com torcida única é uma coisa, jogar contra o Libertad no Paraguai é outra coisa, né? E também penso, se o São Paulo atravessar essa semana sem perder, por exemplo, do Libertad do Ceará, você conseguir 2 empates, vão ser 2 jogos bem difíceis, com um intervalo muito pequeno entre eles. São Paulo joga quarta, depois sábado. Quarta no Paraguai, sábado em Fortaleza, terça pela Copa do Brasil e sexta pelo Brasileiro. Né? Com esse elenco aí, sem nenhum retorno. Mas que loucura isso. Vamos lá então, de novo, repetir. Por que sexta? Quarta, porque anteciparam o jogo do São Paulo com o Fortaleza, por consequência, anteciparam... O que é o feriado, é isso? Por causa do feriado? Eu não entendi, mano. Não, porque se ele vai jogar terça, ele joga sexta. Não, mas não existe jogo sexta, né? O jogo só do Náutico só é terça. É terça e sábado. Sexta, ah, tá, é o contrário. Então é um intervalo ridículo entre os jogos. Além de tudo, tem isso. A minha dúvida é como o São Paulo vai encarar a Copa do Brasil. Bora falar sobre o São Paulo quando Lucas Moura e Oscar voltam ao time. É bom que o torcedor são paulino seja cauteloso e prudente em relação a ambos. A tendência é que o Lucas Moura só volte na próxima semana. O meio atacante está descartado dos jogos contra o Libertad no Paraguai e contra o Ceará em Fortaleza. Os 2 próximos jogos do São Paulo serão na condição de visitante. Também é natural que o Oscar não encare o Libertad, jogo válido pela Libertadores, confronto de líderes, e ele ainda é dúvida para o jogo contra o Ceará. Mas, porém, contudo e todavia, é importante lembrar que o São Paulo, mesmo sem Oscar, Lucas Moura e Pablo Maia, que formam um trio de 4 jogadores do meio-campo titulares absolutos, São Paulo tem conseguido resistir a todas essas dificuldades. Nos últimos 10 jogos, são 4 vitórias, 5 empates e uma derrota, a única derrota aquela pro Palmeiras, num lance de pênalti marcado de forma equivocada. O Vitor Roque acabou simulando um pênalti, Rafael Veiga confirmou o gol e a classificação do Palmeiras em cima do São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. Preciso falar agora sobre o São Paulo de Rian Francisco, que está cada vez mais escanteado no time de Luiz Zubeldia. Você sabia que nos últimos 6 confrontos, Rian Francisco teve apenas 13 minutos em campo? Foi na reta final da partida contra o Cruzeiro. Imagina, inclusive, que ele só ganhou essa oportunidade porque olheiros de 3 clubes da França estavam no Morumbi para assisti-lo. Nas outras 5 partidas ele foi para o banco de reservas e nem sequer foi utilizado. Se a gente ampliar um pouquinho essa observação e incluir os últimos 13 jogos, dá para dizer que o Rian Francisco só esteve em campo em 14 minutos. Foram 13 minutos contra o Cruzeiro e mais 1 minuto diante do Sport na abertura do Campeonato Brasileiro. Em outras 11 partidas ele foi relacionado, ficou no banco de reservas, mas não saiu de lá. Até imaginei que com a lesão do Caleri as coisas pudessem mudar. O Rian Francisco naturalmente seria a primeira opção no banco de reservas para o lugar do André Silva, mas no jogo contra o Botafogo, em que o Caleri se machucou, e na partida do final de semana contra o Santos, o Rian Francisco não foi utilizado. Já havia contado para vocês, depois de ouvir uma pessoa muito próxima do Zubeldia, que o Rian não tem as características que o técnico argentino gosta. O Zubeldia entende que o Rian Francisco é muito baixo e franzino para ser um centroavante, que ele não tem domínio dos movimentos que um centroavante precisa e que participa pouco do jogo, ficando muito dependente da marcação de gols. Algo que a torcida desconsidera, pelo contrário, hoje
talvez o jogador da base mais pedido pelo torcedor do São Paulo é justamente o artilheiro da categoria sub-20. Então é isso daí, galera. Pra você que é São Paulino de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal aí e deixa seu like pra estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera tricolor aí que vai enfrentar, né, o time do Libertad na Libertadores aí amanhã. Jogo dos mais complicados para o São Paulo, porque o time do Libertad é um time complicado, é um time copeiro também. Algumas pessoas estão falando, alguns comentaristas, mas é um time ruim, perdeu pro Guarani, dizendo meio que o Libertad tá dando sorte aí na Libertadores, só que a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. É um time que não tem grandes estrelas, mas é um time coletivamente bom, que vem jogando bem. Perdeu um clássico para o time lá do Guarani lá no seu, dentro de casa, no seu estádio, porém tinha preservado alguns jogadores. E aí a gente sabe, né, que estão dando total prioridade ali para a Libertadores, até porque a Libertadores é a galinha dos ovos de ouro para todo clube sul-americano, né? E a gente sabe que é o campeonato mais importante. Então, no início do campeonato deles lá, eu acho que é o Apertura, se eu não me engano, lá do Uruguai, eles acabaram eh, botando o time em reserva e perderam. Porém, né? Porém, a gente sabe que clubes, principalmente estrangeiros, uruguaio, argentino, são times que jogam com muita raça mesmo. E o São Paulo tem que ir lá e fazer um jogo físico, eu acho também, mas um jogo com inteligência para tentar trazer um empate ou até mesmo os 3 pontos para cá, para dentro de casa e decidir os últimos jogos aí dentro de casa, né? Esse jogo agora contra o Libertad, outro jogo contra o Alianza Lima e depois 2 jogos dentro de casa, né? Contra o Libertad e contra o me fugiu o nome agora, contra o Tajeres. São jogos assim muito importantes para o São Paulo. E nesse meio termo aí também tem a Copa do Brasil para o nosso amado tricolor aí, um jogo também contra o Ceará no Brasileirão que também é importante. Então, o São Paulo tem que estar muito preparado para estas competições aí. E Lucas e Oscar, como vocês viram aí, eles vão voltar praticamente na medida certa no jogo contra o Náutico aí. Acredito que já tem os dois aí de volta. E quero entender, caso esse time engrene, o que o Zubeldia vai fazer com Lucas e Oscar. Porque a gente viu contra o Santos um time totalmente veloz, com uma dinâmica de jogo boa, marcando em cima, e gerou o resultado. E é isso que a torcida quer ver. Um time com Lucas, Oscar, já é um pouco mais pragmático, um time um pouco mais de cadência de jogo ali, mas acredito que ele deva manter a formação aí. Digamos, volta Lucas, volta Oscar. Oscar no lugar do Matheus Alves, Lucas no lugar no lugar do Lucas Ferreira, e ele mantém a formação aí. Acredito que seja isso, com a volta dos dois e o Luciano ali como jogador no banco ali, um jogador de segundo tempo como ele às vezes é e mostra ser quando ele entra aí no segundo tempo. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!